Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7. Assim está escrito: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Este é o texto que vamos meditar, falando sobre a escolha do povo contradiz a escolha de Deus. Esse texto relata-nos que Samuel já vinha servindo ao Senhor há um bom tempo. Samuel, ele foi recebido por Ana como uma promessa de Deus. Ela era estéril e pediu com insistência a Deus e aprove a Deus dar-lhe Samuel, e ela, antes de concebê-lo, ela prometeu que se o Senhor lhe desse um filho varão, ela o entregaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. E assim aconteceu. Deus atendeu o pedido de Ana, abriu-lhe a madre e lhe deu Samuel primeiro. Ela então entrega Samuel aos cuidados de Eli, que era o sacerdote da época, e que Eli já havia servido o Senhor por um bom tempo, mas que nos últimos dias da sua vida ele tinha fechado os olhos para as ações de seus filhos, que não obedeciam ao Senhor e agiam como se fossem filhos de Belial. Então, a partir dali, Deus começou a manifestar-se a Samuel, e Samuel foi instruído por Eli, e chegou o momento que Deus, então, coloca Samuel para realizar aquelas funções que anteriormente Eli realizava. Mas Samuel, ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta, juiz, e assim ele foi julgando aquele povo por todos os dias da sua vida. Ele também exerceu importantes trabalhos diante da presença do Senhor. E chegou o tempo que Samuel envelheceu, mas envelheceu na presença do Senhor, trabalhando com alegria, com fidelidade, com temor, com obediência. E o texto que acabei de ler nesta oportunidade, ele nos diz que os anciãos de Israel, ou seja, aqueles que eram responsáveis, eram os líderes daquele povo, se reuniram e foram onde estava Samuel, lá em Ramá. Quando chegaram lá em Ramá, eles foram direto ao assunto diante de Samuel e disseram: Olha, eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Samuel foi um excelente homem de Deus. Porém, à luz da palavra de Deus, os seus filhos não seguiram o seu caminho. Nem sempre é assim, nem sempre os filhos seguem o caminho dos pais. São raridades aqueles que o seguem, mas a maioria sempre procura fazer diferente de que o pai estava fazendo. E então isso despertou naqueles anciãos um desejo de chegar diante de Samuel e fazer o seu pedido. E disseram a Samuel o seguinte: Já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos agora um rei, como tem todas as nações.
Quando eles chegaram diante de Samuel, já colocaram Samuel como velho, como alguém descartável, como alguém que já não dava mais para continuar liderando aquele povo, se bem que Samuel liderava de acordo com a vontade de Deus, e o que imperava ali era a teocracia. Era Deus agindo através de Samuel para bem do povo. E agora o povo havia rejeitado aquele modelo, porque tinham olhado para as nações vizinhas e tinham visto que cada uma delas tinha o seu rei, o seu representante, e eles criaram no coração o desejo também de ter um rei semelhante às outras nações. E foram propor isto a Samuel. E Samuel entristeceu-se muito com este pedido, porque eles estavam como que diretamente rejeitando a Samuel e querendo que ele colocasse um rei e que governasse a eles, e que Samuel então deixasse as suas funções. Samuel, quando ouviu este pedido daquele povo, daqueles anciãos, ele foi diante de Deus fazer a sua oração e apresentar a Deus. Ele estava aflito, angustiado, sentiu-se rejeitado. E quando ele vai orar a Deus, o Senhor diz a ele: Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois eles não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, o Senhor Deus disse a Samuel para ouvir a voz do povo naquele assunto, naquela questão, visto que aquele povo não tinha rejeitado a Samuel, mas tinha rejeitado a Deus. E Deus, então, o povo pediu, Deus, então, abriu-lhe a oportunidade que Samuel ouvisse o pedido daquele povo. E assim aconteceu. Chegou o momento em que surge lá Saul procurando as ovelhas de seu pai que se perderam, as jumentas de seu pai que se perderam, e ele não encontrou. E chegou alguém e disse para ele que naquela cidade havia um homem de Deus, que tudo que ele dizia era verdade, o Senhor confirmava. E este homem era Samuel. Então levaram Saul a Samuel. Quando chegou lá, Deus disse a Samuel: Samuel, este é o homem do qual eu te tenho falado a respeito do pedido do povo. O povo pediu. Deus disse: ouve a voz do povo. E nós ainda em nossos dias ouvimos uma expressão que contradiz o que a palavra de Deus está dizendo. O povo tem o costume de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. E aqui nós observamos que a voz do povo não foi a voz de Deus, não é a voz de Deus, não será a voz de Deus. A voz de Deus é diferente e não é a voz do povo. É a voz de Deus que emana sobre o povo. O povo pode ter voz, mas nunca podemos comparar e assemelhar a voz do povo como sendo a voz de Deus. A voz de Deus é certa, é segura, é diretiva, é correta. A voz do povo, ela está envolvida em várias circunstâncias, situações, desejos, benefícios pessoais, benefícios próprios, vantagens, promessas, enfim. A voz do povo é uma mistura sem fim. E aqui eles se uniram para pedir um rei. Então o Senhor Deus concedeu este rei àquele povo. E Samuel ora por Saul, unge Saul, diz que ele então agora passaria a ser rei, dá a ele as instruções que ele, como rei, deveria fazer. E então diz-nos a palavra que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele foi transformado. Aí criou-se o ditado dizendo: está Saul entre os profetas? Mas, como sempre, nós observamos que a voz do povo não condiz com a voz de Deus. Este primeiro momento parece que foi um momento de regozijo, de alegria, de conquista daquele povo. Agora nós temos um rei, e o nosso rei
é o maior de todos, a altura dele está acima de todos os homens. E a beleza dele é uma beleza que encanta. Porém, estas coisas não influenciam o coração de Deus. Então observamos que assim aconteceu. Saul foi ungido como rei e começou ali a trabalhar. Mas não demorou muito tempo. Saul já começou a se desencaminhar daquilo que Samuel lhe havia orientado. E então ele passou a andar na contramão de Deus. A partir dali, então, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Saul já não era mais alguém dirigido pelo Espírito de Deus, porque revelou-se a que veio. Porque ele foi um rei que o povo pediu. E Deus disse, ouve a voz do povo e concede o rei que eles estão pedindo. Só que isso depois iria custar muito caro para aquelas pessoas. Ocorre que Saul veio, entrou, era uma alegria, era uma unanimidade, parece que tudo ia bem, tudo ia dar certo. De repente, as coisas começam a virar, começam a entrar por um outro caminho, por um outro direcionamento, e Saul então começa a se perder. Ele começa a sair do propósito que foi estabelecido para ele quando Samuel o ungiu como rei sobre Israel. E nós observamos a partir daí que Saul experimentou 7 derrotas e ao final Deus deu o veredito dele com relação à escolha do povo. Então, em primeiro lugar, Saul, quando começou a andar sem observar e atentar para a direção, a vontade de Deus, ele passou a ser rejeitado pelo Senhor. Então, Saul não foi aceito por Deus. Não foi uma escolha de Deus para o povo, mas foi uma escolha do povo para si. E Deus consentiu. Por que Deus consentiu? Deus respeita a liberdade, a liberdade de escolha do povo, e Deus então entregou o que o povo pediu, porém lá na frente, Deus mostrou àquele povo que a escolha deles não foi uma escolha correta, não foi uma escolha direcionada por Deus, mas direcionada pelo povo, pelos seus interesses e por copiar as nações que não serviam a Deus. Então, o primeiro ponto, Saul já começou a não ser aceito por Deus, porque ele era um homem de dura cerviz. Estava inclinado a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, quando o rei, alguém separado por Deus, tinha o comprometimento de atentar para a palavra de Deus, estabelecê-la entre o povo e viver de acordo com a palavra de Deus. Saul não cumpriu esta regra. Saul começou a andar de forma diferente. E ao andar de forma diferente, ele já não agradava mais ao Senhor, portanto, Deus não mais o aceitou, Deus então o rejeitou, e ele continuou ainda assim no reinado, embora sendo rejeitado por Deus. Deus poderia fulminá-lo, Deus poderia tirá-lo no momento, mas Deus não o fez, porque o povo pediu e Deus permitiu que ele continuasse ali, para que lá na frente aquele povo entendesse o teor da escolha que eles fizeram. E então, primeiro ponto, Saul passou a não ser aceito por Deus. Esta foi a primeira derrota. A primeira derrota do homem é quando Deus não o aceita mais. Ele pode estar num lugar, ele pode estar numa posição, ele pode estar com uma responsabilidade, ele pode estar como um líder, mas se ele não é aceito por Deus,
ele não vai prosperar. Ele vai de derrota em derrota até a sua queda final. Isto aconteceu com Saul naquele tempo e pode acontecer também nos nossos dias, quando muitas vezes a voz do povo está querendo silenciar a voz de Deus e responsáveis estão ouvindo a voz do povo e desprezando a voz de Deus. Quando se despreza a voz de Deus, assina-se um termo de derrota. E elas começam a vir uma sequente à outra, até a sua finalização. Então, com Saul, a primeira derrota foi que Deus não mais o aceitava. Deus disse: Samuel, este é o homem de qual eu te falei. Agora, pelas ações de Saul, Deus já não mais andava com Saul. E o que ocorre? O Espírito de Deus, que havia se apoderado de Saul, também se retirou de Saul. Que o Espírito de Deus, ele opera, ele habita em quem submete-se à vontade de Deus e lhe obedece. Uma vez que o homem que foi escolhido, foi colocado na posição, não cumpre a vontade de Deus, o Espírito de Deus se retira dele. E veja o que aconteceu. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau passou a habitar na vida de Saul. Veja a diferença radical. Sai o Espírito de Deus e entra um espírito da parte do mal. E quantas pessoas podem, nos nossos dias, estar nesta condição de Saul, que tinha lá o Espírito de Deus, mas desagradou tanto a vontade de Deus, que Deus retirou o seu espírito e um espírito mau apoderou-se daquela pessoa e ela só está descendo degrau após degrau, abismo após abismo, e o povo está gemendo, e o povo está sofrendo, como o povo sofreu na época de Saul, e tiveram que aturá-lo por um período de 40 anos. Veja como as consequências, elas são bem longas. Parece que nunca vai acabar. Mas tudo tem um tempo e tem uma lição de Deus. Então, a segunda derrota foi que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Uma vez que Deus não mais aceitava Saul, e o Espírito de Deus se retirou de Saul, um homem que não tem mais o direcionamento de Deus, qual é o comportamento dele? Então nós observamos aí a terceira derrota. Ele perdeu a tranquilidade, ele perdeu a serenidade para governar. E agora já não era aquela pessoa que o povo estava junto e atento e aprovando e apoiando, porque os desencontros de Saul foram grandes. Ele perdeu-se no caminho e não mais se encontrou. Então a terceira derrota de Saul foi que ele perdeu a tranquilidade, perdeu a serenidade, perdeu a convicção, perdeu a paz, perdeu o equilíbrio, perdeu tudo aquilo que poderia levá-lo a realizar um reinado que glorificasse o nome do Senhor nosso Deus. Então a terceira derrota de Saul foi que ele perdeu a tranquilidade. A quarta derrota, quando se perde a tranquilidade, perde-se o senso de confiança, perde-se também o autocontrole sobre o povo. O povo já não se entendia mais, já não obedecia mais, já não ia junto. Então ele perdeu o comando que ele tinha sobre aquele povo. Há muitos líderes nos nossos dias que já perderam o comando sobre o povo, porque o povo é do Senhor. Mas eles, por não serem aceitos por Deus,
pelo Espírito de Deus ter se retirado deles, e eles agora têm perdido a tranquilidade, vivem uma tormenta constante na vida, eles perdem também o controle, o autodomínio sobre o povo. O povo não lhe atende mais, perdeu a credibilidade diante do povo. Foi o que Saul perdeu, como quarta derrota, ele perdeu o controle sobre o povo ao qual ele reinava. E isto foi definhando cada vez mais. Então são derrotas atrás de derrotas que a pessoa vai tomando. A quinta derrota, ele toma um outro direcionamento. Ele passa agora a perseguir as pessoas que são inocentes. Ele cria situações para perseguir, para, dominado pelo espírito do mal, procurar a morte dos inocentes, de quem estava no seu reinado, de quem tinha lhe proporcionado vitória, de quem tinha trazido a proteção sobre o seu povo. Agora ele se volta contra estas pessoas e procura então tirar-lhes a vida. Não foi assim com Davi? Davi não foi grandemente usado por Deus para livrar Israel das ameaças de Golias? E qual foi o reconhecimento que teve Davi diante de Saul? Passou a ser perseguido. E quando Saul, o espírito mau entrou em Saul, e Saul ficava perturbado, quem era que ia lá? Era Davi que ia lá tocar a sua harpa, tanger a sua harpa, e o espírito mau saía de Saul. Quando ele sentia-se bem, ele voltava com espírito de vingança para tentar matar a Davi. Mas Deus não permitiu, Deus poupou a Davi, porque tinha negócios com a vida de Davi. Mas veja a que ponto chega a pessoa quando perde o direcionamento de Deus sobre a sua vida. Hoje, quantos estão perseguindo a inocentes? Quanto espírito de vingança tem dominado muitas vidas e eles estão aí sendo usados por um espírito do maligno, porque o Espírito de Deus já se retirou dessa gente. Com Saul aconteceu isto. E em sexto lugar, ele perdeu o equilíbrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões acertadas. Então as decisões de Saul foram decisões contrárias à vontade de Deus. E ele foi seguindo por este caminho, foi sofrendo a cada momento, recebendo, quando pensava que ia receber uma vitória, recebia uma derrota. E aquilo foi amargando, foi marcando, foi pressionando a vida dele. E ele foi se perdendo, se distanciando, se defiando. E o povo que o tinha escolhido no começo já não estava mais junto com ele. Porque via as suas ações contrárias ao propósito de Deus. Mesmo assim, hoje acontece pessoas assim, que já perderam o equilíbrio, já não conseguem mais equilibrar-se e vivem atormentados e atormentando a outros também. Isto em sexto lugar. Todas as decisões que eram decisões fáceis que ele poderia tomar, ele tomava de maneira contrária. E ao invés de ajudar o povo, conflitava com a necessidade daquele povo. Assim, nos nossos dias, muitos estão tomando decisões equivocadas porque perderam o equilíbrio. Já não tem mais o senso de raciocínio, de observar e discernir qual é a melhor decisão a se tomar a escolha. E, portanto, estão decidindo de maneira errada, sendo alimentados por espírito mau. E a sétima e última derrota foi quando Saul julgou-se que ele estava no direito de fazer o que queria. Quando Samuel pediu que esperasse para que viesse oferecer o sacrifício,
Ele esperou 7 dias e depois cansou-se de esperar. E ao cansar de esperar, ele então foi lá e fez as vezes do sacerdote, coisa que ele não foi consagrado para ser. E aí ativou mais ainda a ira de Deus sobre a vida de Saul. E Saul então terminou rejeitado, morto, quando pressionado pelos seus inimigos, ele próprio lançou-se sobre a sua espada e morreu. Então veja como começou e como terminou a vida deste rei. Isto porque o povo criou uma voz e fez um pedido a Samuel. Samuel foi falar com Deus, triste, aborrecido, e Deus disse: ouve a voz do povo. E o povo teve aqui experiência de que o que eles tinham pedido não era algo que estava dentro da vontade de Deus, mas Deus concedeu, para que o povo aprendesse e visse que quando se rejeita a direção de Deus, as escolhas do povo são escolhas equivocadas e que vão certamente trazer opressão, aflição, vingança, morte, prejuízos. Assim como aconteceu com Saul naquele tempo de Israel, rejeitando a Samuel, um homem de Deus, alguém direcionado por Deus e que estava fazendo a coisa certa, os anciãos vêm e dizem: não, nós queremos um rei como as outras nações. E é assim que as nações vivem hoje em dia. As pessoas não querem mais saber qual é a direção de Deus para si, para a sua nação. Mas eles querem que a vontade deles prevaleça. E daí cria-se este slogan totalmente errado: a voz do povo é a voz de Deus. Quando, na verdade, nós observamos que, com relação a Saul, a voz do povo não foi a voz de Deus, porque houve um descontrole diante daquele reinado e aquele rei padeceu muito e teve aqui pelo menos estas 7 derrotas. Não foi próspero, não se firmou na posição. Foi alguém que, ao passar, o povo o lançou no esquecimento. Ninguém quer se lembrar de Saul. O reinado de Saul não foi um reinado que desperta memórias e lembranças de vitória, senão de derrotas, uma sequente à outra. E os nossos dias vivemos isto, seja no sentido político da nação, no sentido econômico, religioso, de liderança, enfim, estas coisas continuam a acontecer. E aqui está diante de nós uma advertência, à luz do exemplo de alguém que andou por este caminho e que não foi nada bom. E que possamos dali tirar lições. E depois, então, Deus escolhe. Quando Deus aceitou a escolha do povo, e o povo viu que a sua escolha não deu em nada, era contrária à direção de Deus, este tempo passou, mas levou 40 anos. Veja, 40 anos é muito tempo. Aconteceu muita coisa, mas não se coloca nesse período vitórias de Saul. Somente derrotas. As derrotas suplantaram as vitórias que ele teve, porque saiu da vontade de Deus. E quando termina, qual é a expressão que Deus deixa gravado? Lá no livro do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 11. Dei um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Esta foi a expressão de Deus. Eu dei um rei na minha ira,
povo pediu, vai ter o que quer. O povo está pedindo, vai receber o que está pedindo. Só que depois não tem como reclamar, porque foi escolha do povo. Então Deus disse: dei na minha ira e tirei no meu furor. E assim terminou o tempo de Saul à frente de Israel como um derrotado. Depois Deus escolhe a Davi, e com Davi a coisa muda. Deus diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará a minha vontade. Davi foi feliz, foi bem-sucedido, o seu nome é lembrado até hoje, as vitórias, as conquistas de Davi e de Saul. Ninguém fala nada. Mesmo assim, nos nossos dias, nas posições de liderança, muitas pessoas que estão seguindo o exemplo de Saul, eles serão jogados no esquecimento. Não haverá lembrança da sua memória por agir e andar contrário à vontade de Deus e pressionar, prejudicar o povo de Deus. Mas aqueles que fizerem como Davi, inteirarem-se da vontade de Deus, os seus nomes ficarão marcados por toda a história. Mas aqui está este exemplo. Vamos relembrar as 7 derrotas de Saul. Saul foi uma resposta ao clamor do povo, a voz do povo. Nós queremos um rei como as outras nações. Nós queremos um pastor como fulano de tal. Nós queremos um governo como fulano de tal. Nós queremos alguém como fulano de tal. E fica espelhando no mundo, no espírito mundano e trazendo isso para as coisas de Deus. Não vai dar certo. Não vai prosperar. Deus pode até permitir, mas para dar uma lição no povo, como ele fez aqui com Saul. Ouve, Samuel, ouve a voz do povo. E deu. E o povo sofreu, o povo gemeu, o povo lamentou. Saul envergonhou o povo, era medroso, era derrotado, era impotente, tornou-se inútil. E morreu com a sua própria espada. Saiu do foco. A história não tem prazer em registrar o seu nome, a não ser a Bíblia, que a Bíblia não esconde nada. A Bíblia deixa tudo gravado. E aqui está. Então observe se você, na função em que está, é resposta à voz do povo ou é a vontade de Deus. Se você é resposta à voz do povo, observe aqui o que pode lhe acontecer. Você não será aceito por Deus. Primeira derrota. Segunda derrota. O Espírito de Deus se retirará da sua vida e virá um espírito da parte do maligno ocupar o seu coração. Terceira derrota. Saul perdeu a tranquilidade. Você pode perder essa tranquilidade aparente. Quarta derrota. Davi perdeu o controle sobre o povo. Perdeu a credibilidade. Quinta derrota. Davi passou agora a perseguir inocentes. Do nada. Se indispõe com as pessoas e passa a persegui-los e quer matá-los de todo jeito. Se não fisicamente, pelo menos espiritualmente, emocionalmente e moralmente. Sexta derrota de Saul. Perdeu o equilíbrio, a capacidade de tomar decisões. São líderes dos nossos dias que não sabem tomar decisões. E todas as que tomam são decisões contrárias a Deus, erradas e com prejuízos para o povo de Deus e o povo da nação.
Sétima derrota de Saul. Passou a fazer o que não era próprio dele. É quando você é chamado por Deus para uma função e você quer desempenhar uma outra função que Deus não lhe confiou. Contente-se com aquilo que Deus lhe deu e que possamos aprender, mais uma vez, que a voz do povo não é a voz de Deus e que a escolha do povo pode levar alguém a uma liderança e depois levá-lo a pelo menos 7 derrotas consecutivas, às semelhanças das derrotas de Saul. Mas se estiver atento à vontade de Deus, poderá ser um escolhido por Deus que fará a vontade de Deus e deixará marcado na história o resultado do seu trabalho direcionado por Deus e para a glória do nome dele. Está aí para que possamos, então, avaliar a nossa conduta e observar o nosso caminhar. Se temos sido resposta à voz do povo, derrota à vista. Se temos sido uma escolha do Senhor, vitórias garantidas. Em que lado estamos? De que forma somos colocados nos lugares de responsabilidade para estar diante de um povo? Pense sobre isto. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.